Beleza, pessoal, então vamos lá. Boa tarde a todos. Na última aula, nós iniciamos a quantificação da nossa caixa de gordura, né? Então, a gente já fez as seguintes etapas, né? Serviços preliminares e trabalhos em solos. As duas primeiras etapas aí do nosso serviço, né? Então, agora a gente tem que dar continuidade às outras etapas, né? Então, depois de trabalhos em solos, para trás ficou alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo, né? Podemos ir em frente, né? Então, a terceira etapa que nós temos aí é a fundação. A fundação, a gente tem que ver qual que é o elemento que nós temos aí de fundação, né? Deixa eu só liberar o pessoal aqui. Então, vamos ver no nosso projetinho o que a gente tem de elemento de fundação aqui, né? Então, a fundação é justamente esse lastro concreto aqui, né? Que está no fundo. É o único elemento de suporte da nossa caixa de gordura. Então, é esse elemento que a gente vai quantificar aí para a etapa 3. Então, vamos colocar aqui no nosso Word, né, onde está a quantificação de serviço da caixa de gordura. Então, dando continuidade aí. Três ponto zero. Essa é a fundação. Então, vamos ver que serviço que nós temos aí na fundação. Ó, a fundação, a gente pode ter aí concreto ciclópico, alvenaria de embasamento, sapata, lastro de concreto. No nosso caso, é justamente esse B aqui, né? Lastro de concreto. Então, para o lastro de concreto, a gente precisa quantificar, em alguns casos, a forma, a ferragem e o concreto. No nosso caso, a forma a gente eliminou ela, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai jogar o lastro de concreto em todo o fundo da escavação? Então, se a gente vai jogar em todo o fundo da escavação, a gente vai usar a própria escavação a mais que a gente fez, a própria lateral do solo, né, como sendo a nossa forma, né? Então, não há necessidade da gente colocar forma aí nesse nosso lastro de concreto. E esse nosso lastro de concreto, ele não tem armação, ele é um lastro de concreto simples, sem aço, ok? Então, se ele não tem aço, a gente precisa quantificar apenas o volume de concreto, ok? Então, vamos voltar aqui na nossa quantificação e a gente vai colocar o nosso concreto. Concreto magro, né? Que ele é quantificado em volume, metros cúbicos. Então, se eu falei para vocês que o nosso lastro de concreto ele vai ao longo de todo o fundo da nossa escavação, ele vai assumir essa área aqui da nossa escavação, né, que é de 2 em 10 por 1 em 90, vezes a altura do nosso lastro, né? Qual que é a altura do nosso lastro, pessoal? Hein, galerinha? Qual que é a altura do nosso lastro? Hein, pessoal? Ponto 95? Não, é ponto 15, exatamente. É esta parte aqui, né? Então, o fundo aqui é o nosso laço. Então, ele tem a altura de 15 centímetros. Então, o volume de concreto aí vai ser a nossa área de escavação, que tem 2,10 por 1,90,
vezes a respectiva altura do nosso lastro, que é de 15 centímetros. Então, vamos calcular aqui. O volume de concreto vai ser igual a 2,10 vezes 1,90, que é a área de escavação, né? Vezes a altura do nosso laço, que é de 0,15. Resolvendo isso aí, vai dar um valor de... A Yasmin falou que de 0,5985, que arredondando aí dá 0,60, né? É o que a gente tinha feito aqui em cima, né? É o mesmo volume aqui que a gente já calculou, né? Arredondando 0,60 metros cúbicos. Ok. Então, o volume de concreto a gente já calculou. Tem mais algum item? Tá. Yasmin, na verdade, é o Lincoln, né? Beleza, Lincoln. Tá, pessoal. Então, se a gente já calculou o volume de concreto, não vai precisar mais calcular outras coisas, né? O que a gente precisa é só isso, né? Só não tem ferragem e não tem forma. Então, a gente pode ir aí para o próximo item, né? Que é a estrutura, ou a próxima etapa, que é a estrutura. Então, já vamos separar aqui, ó, para o 4.0, que é a nossa estrutura. 4.1 é o primeiro serviço que a gente vai ter aí nessa estrutura. Então, vamos ver aqui o que serviço que nós temos nessa estrutura. Primeiro, a gente precisa identificar o que a gente tem de estrutura aí, né, nesse nosso projeto, né, pessoal? Então, olhando aqui, ó, o que vocês acham que tem de estrutura aqui nessa nossa caixa de gordura, pessoal? Ó, vocês estão com o projeto aí também em PDF, né, e em CAD, né? Então, notem aí que a gente tem aqui a planta baixa e o corte, né? O que elemento desse daqui é similar a um elemento estrutural? Hein, pessoal? Ninguém? Vamos participar mais, pessoal. Então, assim, o elemento aqui que é mais similar a um elemento estrutural é justamente a tampa, pessoal, e as chicanas, que são esses dois elementos que estão aqui no meio. Eu não coloquei a chamada, né, para falar o que era, né, mas eu estou falando agora para vocês, né, que esse elemento que está aqui no meio, ó, deixa eu mostrar no 3D que fica mais fácil de visualizar. Então, esses elementos que estão aqui no meio, eles são elementos similares à estrutura, né? Então, ele é como se fosse uma laje, só que está na vertical, né? Então, tem essa laje menor e essa laje maior aqui. Os dois elementos são feitos de concreto armado, né? Inclusive, tem, como é concreto armado, tem a armação dentro, né? E a tampa também, que eu acabei de deletar aqui, né, é um elemento similar a uma laje, né, também, né, inclusive ele está na posição de uma laje, né. Então, essa tampa, ela também vai ser armada, tem uma armação aqui dentro dela, porque vai ter carregamentos passando aqui, né, vai ter pessoas passando, animais passando aqui em cima, até mesmo pode passar um carro aqui em cima, né, dependendo do lugar que está localizada essa caixa de gordura. Então, ela tem que resistir também a esforços aí de tração, né? Então, por isso que a gente vai colocar uma armação nela. Eu não detalhei a armação, mas vou detalhar agora com vocês, quando a gente for fazer a quantificação. Então, nós temos dois elementos estruturais aí. A gente tem a tampa de concreto armado e
nós temos também as duas chicanas aí, a chicana 1 e a chicana 2. Ó, a chicana 1 e a chicana 2. Então, todos esses elementos a gente precisa quantificar o quê, pessoal? Alguns serviços, ó, se ela é similar a uma laje, vamos olhar aqui, o elemento estrutural do tipo laje, ó. Laje, a gente vai precisar quantificar forma, ferragem e concreto. Todos esses serviços a gente precisa quantificar. Então, primeiro, vamos separar essa nossa estrutura em dois itens menores, né, ou duas etapas menores, que seria a tampa e a chicana, né, que a gente vai quantificar ele em locais diferentes. Só para ficar mais organizado aí a nossa quantificação, né. Então, primeiro que a gente vai quantificar aí é a nossa tampa de concreto. E depois a gente vai quantificar a nossa chicana de concreto. Então, aqui na tampa de concreto, a gente vai quantificar o serviço de forma, que é quantificada em área. A gente vai quantificar o serviço de concreto, que é quantificado em volume. E a gente vai quantificar o serviço de ferragem, que é quantificado tanto em peso como em comprimento. Então, são esses três serviços que a gente vai quantificar para a tampa de concreto e esses três serviços que a gente vai quantificar para a nossa chicana de concreto também. Ok? Então, a gente precisa agora quantificar cada um desses serviços, pessoal. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, vamos fazer aí o primeiro, que é a forma. Vamos iniciar aí pela tampa, né? Então, vamos entender primeiro como que funciona para fazer uma tampa dessa de concreto. A tampa de concreto, pessoal, ela é feita fora, né, do elemento da caixa de gordura, né? A gente faz ela fora e depois que a caixa de gordura está feita, a gente já executou as paredinhas, está tudo pronto, né? Rebocou as paredes. A gente vem com essa tampa, né? Pega 2 operários aqui e coloca a tampa aqui em cima da nossa caixa de gordura. Porque esse elemento é um elemento removível, né? Quando a gente for dar manutenção, a limpeza aqui na nossa caixa de gordura, a gente retira ela aqui e aí consegue acessar, né, a parte interna dela, ok? Então, para fazer essa tampa de fora aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês como que é feito isso. Muito bem. Essa fotinha aqui, eu acho que é essa fotinha aqui vai ficar bem fácil de vocês visualizarem. Como que acontece, né? Ó, o cara, o que que ele faz? Ele pega um local onde o solo está nivelado, né? Ele coloca uma lona dessa aqui preta no chão, só para não grudar, né? A tampa de concreto não grudar no solo, no local onde ele está fazendo. E aí ele pega 4 ripinhas de madeira, ou 4 tabinhas, né?
faz uma espécie de um quadro de madeira, né? Então, ele bate uns pregos aqui, desse lado, desse lado e desse lado, fechando um quadro de madeira, coloca no chão ali em cima dessa lona, né? Depois ele vem, coloca a armação e joga o concreto aqui em cima, certo? Então, para a forma aqui, o que a gente vai gastar de forma é somente essa forma lateral. O fundo não precisa, porque o próprio solo já é a forma de fundo, ok? É como se a gente estivesse fazendo uma laje, só que em cima do solo, né? Depois é só remover essas tabinhas que estão na lateral, a gente tem a nossa tampinha pronta. Vocês conseguiram visualizar como que é feita? Legal, Lucas. Sim. Beleza. Então, agora que a gente sabe como que ela é feita, a gente sabe o que a gente precisa quantificar, né? Então, a gente precisa quantificar somente essa área lateral de forma. E como que eu quantifico essa área lateral de forma, pessoal? Basta eu pegar o meu perímetro aqui de forma, que é só somar esses 4 lados, né? Vezes a altura da minha forma, que é a própria altura da minha caixa de gordura, da minha tampa, né? Da minha caixa de gordura. Notem aqui, ó, vai ser essa altura aqui, né? Então, vamos pegar lá no projeto. Qual que é a dimensão da nossa tampa, pessoal? A nossa tampa, ela vai pegar a própria dimensão da nossa caixa de gordura. Como vocês podem observar aqui, ó, ela está exatamente em cima, ó, faceando, né, a nossa caixa de gordura. Então, ela tem a dimensão da própria caixa de gordura e a altura que a gente tem aqui no projeto, né? Qual que é a altura dela? 10 centímetros. Então, agora que a gente já sabe as dimensões da nossa caixa de gordura, da nossa tampa da caixa de gordura, a gente consegue quantificar facilmente aí a nossa área de forma. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em algum cálculo aí, pode parar e pedir para eu repetir, que eu repito. Eu falo novamente. Então, a nossa área de forma vai ser igual às dimensões em planta, né, da nossa caixa de gordura. Em planta, ela tem quanto? 1,30 por 1,10. Só que a gente tem a gente vai ter essa forma duas vezes, né? Que a gente tem uma forma dessa desse lado e uma forma desse lado. Uma forma dessa de 1,30 desse lado e uma em cima, né? Uma em cima, uma embaixo, uma do lado esquerdo, uma do lado direito. Igual tá lá na fotinha que a gente viu, né? Uma forma desse lado, uma tabinha desse lado, uma desse lado, que é igual, e um em cima, um embaixo. Ok? Que eu já até esqueci os valores. É 1,10 por 1,30. Tá, então a gente vai ter 1,30 vezes 2, porque, ou melhor, vamos fazer diferente. Ó, vai ser 1,30 mais 1,10, certo? Porque são um lado de 1,30 e 1,10 vezes 2, certo? Então, uma forma resumida de fazer a conta seria assim. Ou eu poderia fazer assim também, né? 1,30 vezes 2 mais 1,10 vezes 2. Tanto faz, né, pessoal? O que o Lucas já falou aí, que parece que dá 4,8. Essa somatória. Só que não é só isso que falta, né, pessoal? Falta eu fazer mais uma coisa, né? Que é multiplicar esse resultado por quanto? Por 0,10, que é a altura, né, da minha forma. Exatamente, Natália. Então, o resultado disso aí vai ser 0,48, né? 10% de 4,8, né?
Isso aqui é o quê? Metros quadrados, né? Então, essa é a nossa área de forma da tampa de concreto. Então, agora que a gente já calculou a nossa área de forma, vamos para o próximo serviço, que é o volume de concreto. Então, volume de concreto. Alguma dúvida no cálculo anterior, pessoal? Beleza. Então, o volume de concreto, pessoal, vai ser igual. Vamos ver aqui no nosso projeto. Vai ser a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente, melhor dizendo, né? Vai ser a área da nossa forma, da nossa tampa, melhor dizendo, vezes a sua respectiva altura. Então, qual que é a nossa área da tampa? 1,10 por 1,30 vezes a altura dela, que é de 0,10. Então, vamos fazer aqui. Então, a nossa tampa ela tem 1,30 vezes 1,10 e esse resultado vezes 10 centímetros, que é a altura da nossa tampa. Quanto que vai dar isso, pessoal? O Lucas falou que dá 0,0143. 0,0143. Vamos colocar todos os valores, né? Então, isso é metro cúbico. É volume, né? 3 dimensões. Ok, pessoal? Beleza, Lucas. Então, agora que a gente já calculou a área de forma e o volume de concreto, a gente tem que calcular a nossa ferragem aí da forma da tampa de concreto. A área de ferragem, melhor dizendo, o peso de armação ou comprimento de ferragem aí da nossa tampa de concreto. Primeiro, a gente precisa saber como que vai ser, qual a armação, né, que vai ter nessa nossa tampa, né? Eu vou fazer rapidamente aqui com vocês qual que é a armação dessa nossa tampa. Vou pegar e fazer aqui com vocês o projetinho da nossa armação. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou falar que a minha ah, tá, é 0,143, vamos corrigir lá, pessoal. É certeza que dá isso tudo? Eu tô achando que é muito, hein? 1,3 vezes 1,10. Ah, tá certo, é isso mesmo. Muito bem. Beleza, então vamos lá para a ferragem. Pessoal, para a gente fazer a distribuição aqui da ferragem, primeiro a gente tem que entender sobre a questão do cobrimento, que eu já tinha falado para vocês, né? Ó, cobrimento de armadura. Exatamente isso daqui, né, pessoal? Que a nossa armação, ela não pode ficar exposta, né? Exposta ao ar, né? Então, a gente tem que colocar uma camadinha ali, um espaço entre a nossa face do concreto e a nossa armação. E isso é tabelado por norma, né? A norma pede que, no mínimo, tenha ali 2,5 centímetros. Depende do local, né? A gente tem que ver as particularidades da norma, né? E depende da classe de agressividade do local, né? Mas, se eu não me engano, o valor mínimo é 2,5.
Só que nesse nosso projetinho aqui, a gente vai colocar um valor de 2, só para as medidas ficarem mais arredondadas, né? Para a gente não precisar ficar fazendo conta quebrada aí, né? Mas na vida real aí, a gente tem que seguir o que a norma pede, né? Então, eu vou colocar um cobrimento aqui de 2 centímetros para todos os lados. Então, a minha armação agora, ela vai partir desse ponto aqui. E aí, a gente vai dividir isso aqui de acordo com o espaçamento da armadura, né? A gente vai ter 2 tipos de espaçamento, pessoal. Um espaçamento nesse sentido e um espaçamento neste sentido, ok? Um espaçamento nesse sentido e um espaçamento nesse sentido. Então, aqui nesse sentido, eu vou colocar espaçamento de 15 centímetros. Então, eu vou ter as barras espaçadas a cada 15 centímetros. Então, a cada 15 centímetros, eu tenho uma barra. Notem aqui que a gente vai ter uma barrinha a mais no final aqui, certo? Ela vai ficar mais juntinha aqui. E no outro sentido, eu vou colocar o espaçamento de 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros, eu vou ter uma barra. Vai sobrar também uma barrinha a mais aqui, né? Então, como que a gente vai encontrar isso no projeto, pessoal, de forma detalhada lá no projeto? Vocês vão encontrar isso no projeto da seguinte forma, que eu vou fazer aqui para vocês. Ele vai estar dessa forma, pessoal. Vai ter o diâmetro da nossa barra. Então, essa barra aqui eu vou colocar que ela é de 10 milímetros. A cada 10 centímetros. Com um comprimento total de tanto que ele vai falar. Então, é isso que vocês vão encontrar no projeto. Inclusive, em alguns casos, ele fala a quantidade de barras, né? Nesse nosso aqui, a gente vai quantificar essa quantidade de barras. Deixa eu ver aqui o comprimento dessa barra. Ela tem 1,06.
Só um minutinho, pessoal, que eu tinha esquecido de colocar isso aqui para vocês. Rapidinho. Pronto. Aí a gente vai ter as barras no outro sentido. Só que nesse outro sentido, aliás, nesse sentido aqui, as barras elas estão espaçadas a cada 15, viu, pessoal? Vamos só arrumar. E nesse sentido aqui, as barras elas estão espaçadas a cada 10, só que o diâmetro dela vai ser de 8 milímetros. Então, é assim que vocês vão encontrar nos projetos, pessoal. Vai estar as dimensões das barras, com seu respectivo espaçamento entre barras e com o comprimento total. O comprimento total dessa aqui de baixo, vamos ver quanto que é. 1,26. Certo? Então, o primeiro passo, pessoal, a gente precisa saber, quando não tem no projeto, né, a quantidade de barras que a gente precisa, como que a gente vai quantificar, né, essas barras. Quantas barras a gente vai ter em cada sentido. Tanto no sentido longitudinal, quanto no sentido transversal. Então, a gente precisa gravar isso agora, pessoal. O que é o sentido longitudinal da nossa estrutura e o que é o sentido transversal da nossa estrutura. Então, assim, o sentido longitudinal é a maior dimensão da nossa peça. Então, no caso aqui, ó, essa nossa peça, ela tem a dimensão de 1,30 por 1,10, né? Então, a maior dimensão é 1,30, então esse é o sentido longitudinal. E esse aqui é o sentido transversal da nossa peça. Deixa eu até colocar aqui, ó. Então, aqui vai ser o sentido transversal e aqui vai ser o sentido longitudinal da nossa peça. E para quantificar essas barras, a gente tem que criar uma formulazinha, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal, que eu vou fazer aqui no Word para ficar mais fácil de vocês visualizar. Então, a quantidade de barras longitudinais vai ser o seguinte, vai ser igual ao comprimento transversal. Deixa eu colocar isso em fórmula, fica melhor. Então, a quantidade de barras longitudinais vai ser o quê, pessoal? Vai ser o comprimento transversal dividido pelo espaçamento longitudinal. E esse resultado a gente vai somar com mais um. Então, vamos entender esta formulazinha. Vou até levar ela lá para o CAD, para vocês entenderem melhor.
Então, esta formulazinha aqui, pessoal, que a gente acabou de criar. Como que ela funciona? Sempre que eu estiver analisando a quantidade de barras do sentido longitudinal, que é esse sentido aqui, certo? Então, as quantidades de barras que estão aqui no sentido longitudinal, ou seja, as maiores barras que estão aqui, ok? Então, a maior barra é a de 1,26. Essa barra de 1,26, para a gente saber a quantidade de barras, a gente vai precisar pegar sempre o comprimento transversal, porque as barras longitudinais, elas estão dispostas no sentido longitudinal, elas assumem o sentido longitudinal, mas elas estão dispostas no sentido transversal. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Ó, vamos lá de novo. Vou até pintar ela de outra cor, ó. Cadê? Ó, as barras transversais vão ser vermelhas e as barras longitudinais vão ser amarelas. Aliás, vamos pegar azul, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Certo? Então, vamos lá, para as barrinhas vermelhas, que são as barras longitudinais. As barras longitudinais, elas estão dispostas no sentido transversal. Ó, olhem aqui, ó. Vou até pintar aqui as nossas barras longitudinais que eu desenhei para vocês. E vou pintar também as nossas barrinhas transversais. Então, notem aqui, ó, pessoal, que elas assumem o comprimento longitudinal, só que elas estão dispostas no sentido transversal. Certo? Por isso que eu vou pegar, então, o comprimento transversal e vou dividir pelo espaçamento que eu tenho entre uma barra e outra. Ó. Então, entre essa barra e outra, eu tenho 10 centímetros. Entre essa barra e outra, 10 centímetros, e assim por diante. Ok? E por que a gente tem esse mais um aqui na formulazinha que eu acabei de criar? Porque a gente tem uma barra da cota zero, essa barra inicial. Então, eu sempre começo e termino com uma barra. Então, se eu pego e faço essa divisão aqui e não coloco esse mais um, vai ficar faltando uma barra aqui do final, que a gente chama de barra da cota zero. É o seguinte, ó, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu pegar uma linha qualquer e dividir ela, ó, vou falar que eu vou dividir ela em 3 partes. Então, eu vou falar que eu vou dividir ela em 3 partes. Então, eu tenho aqui, ó. Ok, pessoal, ó. Eu peguei e dividi ela em 3 partes. Eu tenho essa primeira parte, segunda parte, terceira parte. Só que eu tenho, ó, se eu fosse colocar barras aqui, eu tenho uma barra no começo e uma no final. Então, vamos colocar, ó, uma no começo e uma no final. Ao invés de eu ter 3 barras, eu tenho quanto? Eu tenho 4, porque é a da cota zero, a do início, né? Eu tenho 3 divisões, ó, 1, 2, 3. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4 barras. Por isso que eu vou sempre adicionar uma barra a mais aqui na minha formulazinha. Ficou claro isso aí, pessoal? Beleza, Lucas. Se tiverem dúvidas, perguntem, pessoal. Então, por isso que a gente adiciona esse valor a mais aí, o mais um.
Então, agora que a gente entendeu a formulazinha do sentido transversal, a gente vai criar a formulazinha para as barras do sentido transversal, que é idêntica a isso aqui, né? Só vai mudar a posição, né? Então, vamos fazer ela lá, ó. Então, a quantidade de barras transversais, pessoal, vai ser o comprimento longitudinal dividido pelo espaçamento transversal, mais um, que é a barra da cota zero. Então, é a mesma coisa que aconteceu ali, né? Só mudando a posição, né? Agora eu estou analisando essa barra azul, né? A barra azul, ela assume o comprimento transversal, só que ela está disposta no sentido longitudinal, ok? Então, se ela está disposta no sentido longitudinal, eu vou pegar o comprimento longitudinal, vou dividir pelo espaçamento entre barras, ou seja, o espaçamento transversal, mais um, que é a barra da cota zero. Ok? Ficou claro? Beleza, então, pessoal. Se eu já criei as duas fórmulas, agora eu consigo calcular essa quantidade de barras. Então, vamos começar aí pela quantidade de barras longitudinais. Vamos lá. Quantidade de barras longitudinais vai ser igual ao comprimento transversal. Qual que é meu comprimento transversal? É o menor dimensão, que é 1,10, né? Então, vamos colocar lá 1,10 dividido 1,10 dividido pelo espaçamento longitudinal. Qual que é o espaçamento longitudinal? Ó, espaçamento longitudinal, que é das barras vermelhas, né? É de 10 centímetros. 10 centímetros para metro vira 0,10. Isso, o resultado disso, mais um, eu tenho a quantidade de barras. Isso, 0,10. Muito bem. Quanto que dá isso, pessoal? A gente vai arredondar sempre para cima, viu, pessoal, se der quebrado. Nas hipóteses que der quebrado, a gente vai arredondar para cima. Mas no caso aí deu 12 exatos, né? Vai ser 1,10 dividido por 0,10 dá 11 mais 1, 12, né? Então são 12 barras. Ou 12 unidades, né? Tanto faz. Então tá feita aí a quantidade de barras longitudinais. Falta agora a quantidade de barras transversais. Vamos fazer aqui. Quantidade de barras transversais vai ser igual ao comprimento longitudinal. Comprimento longitudinal é de quanto? 1,30, né? Então, comprimento longitudinal, que é 1,30, dividido pelo espaçamento transversal. Espaçamento transversal é das barras azuis, né? A barra azul, que é de 15 centímetros. 15 centímetros em metros dá 0,15. O resultado disso eu somo mais um. Quanto que vai dar? 9,6. Arredondando sempre para cima, né? Sempre que der quebrada, a gente vai arredondar o valor para o próximo número inteiro. Para cima, então, vai dar 10 barras. Então, esse é o valor. 10
barras. Que é exatamente isso que a gente fez no CAD aqui, ó. Vamos confirmar? Ó, azul vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. Ó, as vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o que a gente fez aqui de forma gráfica no CAD, né? A gente fez matematicamente aqui, né? Então, os projetos que vocês vão encontrar, vai estar escrito isso daqui, ó. Ó, vai ser 10 barras de aço 10 e 12 barras de aço 8, bitola de 8 a cada 10 centímetros, com comprimento de 1,26. Então, é isso que a gente vai encontrar nos nossos projetos. Ok, pessoal? Então, agora que a gente quantificou aí as barras, né, os números de barras, a gente precisa calcular o nosso comprimento de aço e nossa massa de aço. Então, ainda não acabou as contas, né? Então, vamos fazer aí para o sentido longitudinal o nosso comprimento do aço. Então, vamos fazer aqui embaixo. Comprimento do aço Deixa eu pegar aqui o símbolo de novo, de diâmetro. Então, o comprimento do aço bitola de... As barras longitudinais são bitolas de 8 milímetros, né? 8 milímetros vai ser igual. O comprimento do aço, pessoal, vai ser a quantidade de barras vezes o comprimento de uma barra. Então, vamos entender isso aqui, ó, pessoal. A quantidade, o comprimento do aço longitudinal vai ser a quantidade de barras que eu tenho no sentido longitudinal, que são essas daqui. Quantas barras que eu tenho? 12, né? Vezes o comprimento de uma dessas barras, que é de quanto? 1,26. Ok? Então, cada barra dessa tem um comprimento de 1,26. Por que que é 1,26, pessoal? É o 1,30, né, que é o comprimento longitudinal total, menos o comprimento que eu tenho aqui, que é de 2 centímetros no começo e 2 centímetros no final. Certo? Então, vamos jogar isso lá na nossa fórmula. O comprimento do nosso aço diâmetro de 8 milímetros vai ser quantidade de barras, são 12 barras, vezes o comprimento de uma barra, que é de 1,26 metros. Então, quanto que dá isso? O Lucas falou que dá 15,12. Confirme aí, por gentileza. 15,12 metros. Então, está feito para o aço bitola de 8. Então, vamos agora para o aço transversal. Então, o comprimento do aço bitola de 10 milímetros vai ser igual também à quantidade de barras, né? Quantidade de barras vezes o comprimento de uma barra.
Beleza, Lincoln? Obrigado por confirmar. Então, aqui, ó, o comprimento do aço bitola de 10 milímetros vai ser a quantidade de barras transversais que nós temos. Vai ser quantas barras? 10 barras, são as barras azuis, né? Então, 10 barras vezes o comprimento de uma barra, que é 1,06. Então, vamos lançar lá. Então, são 10 barras vezes 1,06 metros. Então, isso aqui vai dar 10,6, né? Metros. Isso, né? Beleza, pessoal. Feito o comprimento do aço. Só que eu falei para vocês que a gente vai quantificar o aço tanto em comprimento, né, em metros, como em massa, que é em quilos, né? Por que disso, pessoal? Pequenas obras costumam comprar o aço em comprimento, né? A gente sabe que cada barra de aço ela é vendida comercialmente com um comprimento de 12 metros, certo? Se a gente for ali numa loja aqui de bairro aqui, a gente consegue comprar essas barras de 12 metros, certo? Então, se vocês for ali no Rocha, ali, que é do lado do IF ali, ele vai te vender uma barra de 12 metros, certo? Mas para grandes obras, a gente costuma quantificar o aço, quando tem muito aço, né, a gente costuma quantificar ele em massa, em peso, né? Então, por isso que ele vai ficar em quilos. Para isso, a gente vai precisar saber o peso específico, a massa, peso por metro linear do aço que a gente está analisando, certo? Então, a gente precisa saber quanto que cada metro desse aço de 8 e esse aço de 10 milímetros pesa. Quanto que 1 metro desse aço pesa, ok? Para isso, a gente precisa fazer um cálculozinho, que eu vou fazer agora com vocês aqui, ó. Então, vamos calcular o peso por metro linear do aço. Então, o peso por metro linear do aço, a gente vai quantificar, a gente vai calcular ele da seguinte forma. A gente vai pegar a área do aço, então, o peso por metro linear, vai ser a área da seção transversal do aço vezes o peso específico do aço. Então, é isso aqui, pessoal. O peso por metro linear do aço vai ser a área da seção transversal do aço vezes o peso específico do aço. O peso específico do aço é padrão, não muda esse valor, viu, pessoal? É só a gente gravar ele aí na cabecinha, né? Para a gente ter ele aí direto, né? Se um dia a gente precisar calcular o peso por metro linear de um aço na obra, a gente consegue fazer facilmente. Então, gravem esse valor aí, ó. O peso específico do aço é igual a 7.860 quilos por metro cúbico. Ou seja, pessoal, se eu tiver um cubo de aço de 1 por 1 por 1 e pesar ele lá na balança, ele vai me dar esse valor de 7.860 quilos. Sempre vai ser essa massa, pessoal, de 7.860, certo?
Então, a gente vai usar esse valor para calcular aqui o nosso peso por metro linear do aço. Para calcular a área de seção transversal do aço, é muito fácil, pessoal. O nosso aço, ele tem o formato, né, quando a gente corta, né, ele no meio ali, ele vai formar uma circunferência, né? Deixa eu até fazer o desenho aqui para vocês. O nosso aço é exatamente isso daqui, ó, pessoal. Ele é um... Ele é uma espécie de um cilindro, né? Então, a gente tem aqui um comprimento e a gente tem uma área de... A gente tem uma seção transversal, né? Quando a gente corta ele, ele tem esse formato circular. Então, é essa área aqui que a gente precisa calcular. Então, quando eu falo para vocês que meu aço ele tem diâmetro de 10 milímetros, significa dizer que meu aço ele tem 10 milímetros. Daqui, ó, de cima até aqui embaixo, ele tem esse diâmetro de 10 milímetros. Então, a gente vai calcular essa área de seção transversal em metros quadrados, ok? E esse valor a gente vai multiplicar por 7.860, que é o peso por metro, peso específico do aço, né? Aí a gente vai ter o peso por metro linear do aço, ok? Então, vamos fazer aí para o nosso primeiro aço, que é o de 8 milímetros. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? É não de dúvida ou não entendeu? Ah, beleza. Então, primeiro aí que a gente vai calcular é o peso por metro linear do aço diâmetro de 8 milímetros. Então, o primeiro passo é a gente calcular a área da seção transversal. Então, a área da seção transversal vai ser esta formulazinha aqui, ó, pessoal. Vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Ou, se vocês quiserem utilizar, pode ser também o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Qualquer uma dessas duas fórmulas serve, viu, pessoal? Ou essa primeira ou essa segunda. Aí vocês que decidem, né, qual vocês querem utilizar. Então, vamos fazer com essa daqui, né, que é mais rápido, né? Vamos colocar aqui embaixo. Então, π vezes o raio a gente sabe, lembrando, né, que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, né? E que o diâmetro, né, é igual a 2 vezes o raio, né? Certo, pessoal? Então, eu preciso dividir esse meu diâmetro, né, do aço bitola de 8 milímetros por 2, né, se eu vou usar o raio. Ok? Então, 8 dividido por 2 dá 4. Só que eu quero entrar com esse valor em metros, viu, pessoal? Porque eu preciso calcular a área da seção transversal em metros.
Ok? Então, 8 milímetros dividido por 2 vai dar 4 milímetros, dividido por 100, né, para ficar em metros, vai dar 0,004, né? Metros, né? Tá correto isso? Vamos confirmar. Tá correto, né? 4 dividido por 100. E tá errado, né? Aliás, é por 1000, né? 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então tá certo agora. Esse é o valor, né? Então vamos calcular isso daí, pessoal. Ó, vou até fazer junto com vocês aqui, ó. Vou pegar a calculadora. Pi. Vamos pegar o pi da calculadora. Cadê o pi da calculadora? Aqui. Pi vezes 0,004 vezes 0,004. Então, esse é o valor. Só que ele deu em notação, né? Vamos fazer no Excel aqui para ficar mais bonitinho, né? O Lincoln está falando que deu 5,026. É só que isso aí está em notação, viu, Lincoln? Tem que ver em decimal. Vamos pegar ele em decimal aqui agora. Então, vamos colocar aqui o valor de π, né? Então, nessa fórmula aqui, a gente vai colocar o valor de π. E aqui, a gente vai colocar o nosso diâmetro em... o nosso raio em metros, né? Então, isso aqui dividido por 1000. Então, tá aí. Então, a nossa formulazinha vai ser a seguinte, vai ser o π, vai ser o π vezes o nosso diâmetro elevado ao quadrado, né? Então, vai dar esse valor aqui, só que eu quero ele em decimal. Então, é esse valor aqui que eu tenho, ó, pessoal. 0,000050265. Então, eu vou pegar esse valor e vou colocar ele aqui como o nosso resultado, né? Isso aqui é metros quadrados, viu, pessoal? Então, essa é a área de seção transversal do nosso aço bitola de 8 milímetros. Até o link já tinha colocado ali para a gente, né? Muito bem, isso mesmo. E aí, a gente vai pegar essa área de seção transversal e vai multiplicar pelo nosso peso específico do aço, a gente tem o nosso peso por metro linear. Então, vamos fazer ali, ó, o peso por metro linear do aço bitola de 8 milímetros vai ser esse valor vezes os 7.860 quilos por metro cúbico. Metro quadrado com metro cúbico, eu corto, sobra somente metro, viu, pessoal? Eu tenho que o meu peso por metro linear do aço bitola de 8 milímetros vai ser igual a quanto? Hein, pessoal? Galerinha, quanto que dá isso daí?
Pessoal, vocês precisam participar mais. É só conta isso aí, pessoal. Com o celular do lado, vocês conseguem fazer isso. Cadê o valor? Pessoal, cadê os outros aí para fazer as contas? Vamos lá. Vocês não estão participando. Eu vou começar a perguntar aí, hein? Ó, o Felipe está falando que dá 0,395. Beleza, muito bem. Então, 0,39, né? A gente pode arredondar como 0,39. Ou, em alguns casos, dá para colocar até 0,40. Mas vamos pegar só duas casas aí. Então, é 0,39 quilos por metro, igual o Felipe falou ali. 0,39 quilos por metro. O que significa isso, pessoal? Significa se eu for lá na loja e depois que eu comprar o meu aço, né, e cortar uma barra de 1 metro desse aço bitola de 8 milímetros, eu vou ter, e levar ele na balança e pesar, né, eu vou ter exatamente 0,39 quilos, ou 390 gramas de aço. Ou seja, a cada 1 metro de aço, eu tenho 0,39 quilos. Para que serve isso daí, pessoal? Justamente para eu conseguir fazer essa conversão de quilos para metros, ou seja, de massa para comprimento, ou de comprimento para massa, certo? Então, agora que eu tenho o comprimento do meu aço bitola de 8 milímetros, eu consigo, multiplicando por esse peso por metro linear, transformar ele em massa. Agora vocês entenderam por que a gente fez essa conta? Para a gente saber quanto que pesa cada quilo, cada metro desse aço. Ok? Então, esse daqui é a conta para o aço de 8 milímetros, e agora eu vou pedir para vocês fazerem a mesma conta para o aço de 10 milímetros. Eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês fazerem, certo? Então, façam aí do de vocês. Calculem para mim o peso por metro linear do aço bitola de 10 milímetros, tá? Façam aí que eu vou ali tomar água enquanto vocês calculam.
Só estou de volta. Vocês já calcularam? Quando alguém calcular aí, me avisa aí, manda no chat aí. Enquanto isso, eu vou fazer o projeto do aço das chicanas para vocês. Esse vai ser o exercício que vocês vão fazer para me entregar. Vocês vão fazer os cálculos para chicanas para mim. Ninguém ainda? Ó, o Felipe acabou de falar que o dele deu 0,61 quilos por metro, ou arredondando 0,62, né? Muito bem, Felipe. Vamos ver se mais alguém vai fazer, hein? A Mila está falando que deu isso também. Tá, a gente já verifica se deu isso mesmo. Deixa eu só finalizar aqui, a gente já faz, pessoal. Na verdade, eu nem vou fazer essa conta, vocês vão mostrar ela para mim no trabalho que vocês vão me entregar. Eu vou só confirmar ela numa literatura que eu vou mostrar para vocês agora. Até isso que eu vou explicar no final da aula para vocês, qual que é o exercício desse projeto integrador. Só concluir aqui, eu já mostro para vocês.
Vamos lá, pessoal. O Felipe falou que deu 0,62. Vamos ver aqui. Vamos confirmar no livro Como Preparar Orçamento de Obra, que é aquela literatura que eu tinha falado para vocês, né? Ó, nesse livro, pessoal, vocês vão encontrar um valor de referência aí para essa tabelinha dos aços. Quando a gente não quer nem fazer essas contas, a gente pode olhar no próprio livro aqui, a gente consegue encontrar esses valores. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Então, é essa tabela aqui, ó, pessoal. Então, nós temos o diâmetro do aço, tanto em milímetros como em polegadas, e nós temos o peso por metro linear. Então, vamos confirmar os nossos valores, ó. O aço de 8 milímetros que a gente acabou de calcular, né, ele deu 0,40 pelo livro. Isso aqui é arredondamento, né, pessoal? O nosso deu 0,39 e o dele deu 0,40, tá beleza. O do Felipe aí deu 0,62 arredondando. O dele aqui 0,63. Então é só questão do arredondamento do valor do pi, né? Então é isso, pessoal. Então, se vocês quiserem anotar isso aí depois no caderno de vocês, né? Eu acho que eu já mandei esse livro também aí para vocês. Vocês têm ele aí no Google Sala de Aulas. Então, baixem ele aí e anotem isso aqui no caderno, que vai ser importante para vocês. Então, a gente tem os valores para 10 milímetros, e aí a gente vai conseguir agora fazer as contas, né? Então, a gente tem o peso por metro linear do aço bitola de 8, e nós temos aí também o peso por metro linear do aço bitola de 10 milímetros, né? Que no livro fala que é 0,63. Vamos seguir o nosso, né? 0,62 quilos por metro. Essas contas, pessoal, vocês vão mostrar para mim no trabalho que vocês vão entregar no final desse projeto integrador. No dia 18 de dezembro, vocês vão entregar pelo próprio Google Sala de Aulas, né? Pelo Google Classroom, que eu vou até criar uma atividade lá só para vocês saberem, né? O dia da entrega. E aí vocês vão me entregar um arquivo similar a esse, pode ser no caderno ou no Word, né? Com todas essas contas que a gente acabou de fazer aqui na aula. Olha que moleza que vai ser esse trabalho. É só vocês passarem a limpo todas essas informações, acrescentando essas informações que eu estou pedindo, como é o caso da conta do peso por metro linear do aço. Vocês vão calcular para mim agora também, depois, né, o volume de concreto, a área de forma e o peso de armação e o comprimento do aço para as duas chicanas, pessoal. Certo? Então, esse é outro trabalho que vocês vão fazer para mim. Então, aqui, ó, a gente vai ter... Vamos fazer isso aqui, uma divisão nesse negócio. A gente vai colocar 4.2.1 que é a chicana 1. E dentro da chicana 1, a gente vai ter 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. Ok? E aí vocês vão ter também a chicana 2, que é dividida da seguinte forma. Ok? Então, vamos finalizar aqui
a tampa de concreto, e aí depois eu explico para vocês como vocês vão fazer o exercício da chicane. Beleza? Então, vamos lá. A gente já tem aqui o peso por metro linear do aço bitola de 8 e do aço bitola de 10 milímetros. Então, agora, a gente vai calcular, após a gente ter quantificado o comprimento do aço, vamos quantificar aí o peso do nosso aço bitola de 8 milímetros, que vai ser igual ao quê, pessoal? Ao nosso comprimento do aço, comprimento total, né, do nosso aço, vezes o nosso peso por metro linear do aço. Então, essa conta que a gente vai fazer, pessoal. Então, o peso do nosso aço bitola de 8 milímetros, que é esse primeiro, né? Vai ser o comprimento total do aço. O comprimento total do aço é 15,12 metros, vezes o peso por metro linear do aço bitola de 8 milímetros. É o que a gente acabou de encontrar. 0,39. 0,39 quilos por metro. Quanto que dá isso, pessoal? Quanto que dá essa conta, pessoal? O Túlio está falando que dá 5,90 arredondado, né? 5,90. O que, pessoal? Metro com metro eu corto, sobra quilos. Só, todo mundo entendeu o que eu fiz? Então, eu fiz essa conversão, né? De comprimento para peso, né? Para massa, né? Então, é só a gente pegar e multiplicar o comprimento total do nosso aço, que a gente já tinha acabado de encontrar, vezes o nosso peso por metro linear do aço. Ok? Vamos fazer agora para o nosso aço de 10 milímetros. Então, peso do aço bitola de 10 milímetros vai ser a mesma coisa, né? Vai ser o comprimento total do aço vezes o peso por metro linear desse aço. Então, o peso do nosso aço bitola de 10 milímetros vai ser igual ao comprimento total do aço, 10,60, vezes o nosso peso por metro linear, que a gente pegou lá do Felipe, eu acho. Do Felipe, 0,62. 0,62 quilos por metro. Então, a gente tem aí que nosso peso de aço vai ser igual a quanto? Quanto que dá isso, pessoal? R$6,57. Quilos, né? Metro com metro eu corto, sobra quilos. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente já tem o peso de armação aí dos nossos aços e o comprimento dos nossos aços. Então, morreu a parte de estrutura da nossa tampa de concreto, né? Alguma dúvida quanto ao cálculo?
Isso, o peso em quilos. Alguma dúvida quanto a esses cálculos, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então, feito isso, pessoal, eu vou explicar para vocês agora o que vocês vão calcular aí em casa, né? Quando vocês forem me entregar. Vocês vão fazer esse mesmo procedimento da estrutura, só que para a chicana 1 e para a chicana 2, certo? Então, vamos entender essa chicana 1 e chicana 2. Vou até colocar aqui as dimensões delas para vocês visualizarem melhor. Vamos fazer a leitura certinha aqui para vocês não errarem aí quando forem fazer para me entregar. Então, aqui, pessoal, eu já fiz o projetinho da estrutura. Isso, essa é a atividade para entregar, Lin. Então, aqui, ó, eu já fiz o projetinho da estrutura da chicana 1 e da chicana 2, que são esses dois elementos de concreto que fica aqui na nossa caixa de gordura, no meio dela, né? Vou até mostrar em 3D aqui para vocês, ó. Então, a chicana 1 é esse primeiro elemento que a gente tem aqui, ó, dentro da nossa caixa de gordura, que faz a divisão aí para a nossa gordura ficar no centro aqui do nosso elemento, certo? Então, a gente tem essa chicana 1, ela fica engastada aqui, ela fica presa dentro da parede de tijolinho aí, né? E esse outro maior aqui é a chicana 2, pessoal, certo? Ela tem uma espessura de 5 milímetros, ou 5 centímetros, melhor dizendo. Ela tem a espessura de 5 centímetros, certo? E ela tem uma altura, a chicana 1 tem uma altura de 40 centímetros e uma largura de 90 centímetros. A chicana 2, ela tem uma altura de 60 centímetros e uma largura de 90 centímetros. Ambas têm a espessura, né, de 5 centímetros de concreto. As duas, elas são armadas, né, tem armação. Então, esse aqui é o projetinho estrutural, onde mostra a armação de cada uma delas, ó. O aço, no sentido transversal, o aço transversal, ele vai ser bitola de 10 milímetros, espaçados a cada 20 centímetros, com um comprimento de 0,36. 0,36 porque a gente tem um espaçamento aqui, ó, um comprimento de 2 centímetros em cada lado. Ok? Então, esse aço transversal, ele tem essa dimensão. O aço longitudinal, ele vai ser bitola de 6,3 milímetros, com um comprimento de 10 centímetros, com um espaçamento entre as barras de 10 centímetros, com um comprimento total de 86 centímetros, porque a gente tem 2 centímetros de comprimento em cada ponta, ok? A chicana 2, ela vai ter o aço transversal, vai ser aço bitola de 10 milímetros, também espaçado a cada 20 centímetros, com um comprimento de 0,56 metros, ou 56 centímetros. Por quê? A gente tem 2 centímetros de comprimento em cima e embaixo. O aço longitudinal, ele vai ser bitola de 8 milímetros, espaçado a cada 10 centímetros, com um comprimento, comprimento de barras de 0,86 centímetros, ou seja, 2 centímetros em cada ponta aqui de comprimento. Alguma dúvida, pessoal, quanto ao projeto das duas chicanas? Eu vou mandar esse projeto para vocês, viu, no Google Classroom. Ninguém falou nada, vai entender que não tem dúvida. Tá, a atividade que vocês vão fazer é justamente gerar os valores aqui para a área de forma, igual a gente fez para a tampa, né? A chicana também, ela vai ser um elemento igual da tampa, feito fora. Então, a gente só vai ter a forma lateral, pessoal. A gente não vai ter forma de fundo, porque ela já vai ser feita em cima ali de um solo nivelado, né?
e aí a gente vai precisar colocar só aquele quadro de madeira em volta, ok? Então, vocês vão calcular para mim a área de forma da chicana 1 e da chicana 2. Vocês vão calcular o volume de concreto da chicana 1 e da chicana 2. E vocês vão calcular para mim o peso de armação e o comprimento de armação da chicana 1 e da chicana 2. Igualzinho o que eu fiz aqui para a tampa de concreto. Ficou claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Então, isso aí é atividade avaliativa, viu, pessoal? Além de todos esses outros negócios que a gente já fez aqui, vocês vão passar limpo e me entregar, vocês vão entregar junto esses cálculos aqui e os valores da chicana 1 e chicana 2. Seguindo essa sequência que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos em frente, pessoal. Após a gente finalizar a estrutura, né, depois que calcular a chicana 1 e chicana 2, a próxima etapa que nós temos aí vai ser a impermeabilização, que é o 5.0. Então, vamos lançar ele aqui. 5.0, que é a nossa impermeabilização. A impermeabilização, a gente tem uma série de serviços aí, ó. A gente pode ter argamassa com aditivo impermeabilizante, pode ter pintura com tinta asfáltica, manta asfáltica, né? No nosso caso, a gente vai fazer a pintura com tinta asfáltica nas paredes internas da nossa caixa de gordura, ok? Para vedar ela, né? Para evitar que a água que está ali contida nela, né? Saia e contamine o solo, né? Então, a nossa caixa ali, ela tem que ser um elemento estanque, né? Ela tem que ser como se fosse uma caixa d'água, né? Prender a água aqui dentro e evitar que ela saia e contamine, né, o solo que está aqui ao redor, né? Então, a gente vai passar esse impermeabilizante ao longo de toda a lateral e o fundo da nossa caixa de gordura. Vou até mostrar para vocês como que é esse impermeabilizante. Impermeabilização com tinta asfáltica. Deixa eu achar um lugar. Ah, aqui. Ó, esse rapaz aqui, ele está justamente fazendo o serviço que a gente vai fazer na nossa caixa de gordura, né? Ele vai vir com esse elemento aqui, ó, que é o que a gente chama de brocha, que é uma espécie de um pincel grande, né? Que ele usa para passar esse líquido preto aí, que é um líquido à base de asfalto, né? Aquele material asfáltico. Então, ele pega esse material preto e ele passa nas paredes do elemento que ele quer vedar, né? E isso aqui fica impermeável para a passagem de água, certo? Então, para evitar que a água saia desse local. Então, a gente vai fazer exatamente isso na nossa caixa de gordura. Então, vamos colocar aqui o 5.1, o serviço de pintura com tinta asfáltica. A pintura com tinta asfáltica, ela é quantificada em área, pessoal. Então, é metros quadrados. Então, vamos lá. Ó, eu falei para vocês que a gente vai impermeabilizar tanto o fundo da nossa caixa de gordura como a lateral dela, né? Então, como que a gente vai quantificar essa lateral? A área lateral, né? A gente vai pegar o perímetro lateral, o perímetro interno, melhor dizendo, né? Então, a gente vai somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado,
e a gente vai multiplicar pela altura da nossa parede, a gente vai ter a área lateral de impermeabilização, e esse valor a gente vai somar com a nossa área do fundo. A área do fundo basta multiplicar o comprimento vezes a largura do fundo da minha caixa. Aí a gente tem a área dele. Ok? Então, vamos fazer aqui. Então, a minha área de pintura com tinta asfáltica, né, vai ser igual a minha área lateral mais a minha área do fundo da caixa. Então, a minha área de pintura vai ser igual. A área lateral da minha caixa vai ser o quê? A somatória ali dos lados, né? Ou seja, o perímetro dela. O perímetro dela, a minha caixa internamente tem a dimensão de quanto? 1 metro por 80. 80 centímetros por 1 metro. Então, vamos colocar lá. Ó, 1 metro mais 80 centímetros. Isso aqui eu vou multiplicar por 2, porque é o perímetro, né? Eu tenho duas faces dessa de 1 metro e duas faces de 80. O resultado disso, eu vou multiplicar pela altura para ter a área, né? Então, eu vou pegar o perímetro interno vezes a minha altura interna da minha caixa. Qual que é a altura interna da minha caixa? Ela tem 80 centímetros. Então, vamos colocar lá. Ó, vezes 80. Este resultado, eu vou somar com a minha área do fundo. A área do fundo vai ser justamente 1 metro vezes 0,80. Área de fundo. Ok? Alguma dúvida aí quanto a esses valores, pessoal? Se tiver dúvida, pergunta, pessoal. Então, vamos lá. Me deem um valor aí. O Lincoln está falando que dá 3,68. Cadê os outros colegas para falar também? Só tem alguns falando aí. O Lucas, o Lincoln, tá faltando gente aí, muita gente aí para fazer conta também. Tá, todo mundo tá falando então que deu 3,68. Vamos confiar nesse valor aí, né? Então, 3,68 metros quadrados. Esta é a minha área de pintura. Vamos confirmar só para tirar a dúvida? Ó, 1,8 vezes 2 vezes 0,8 com mais 0,8. Exatamente isso. 3,68, perfeito. Então, aí a gente finalizou a nossa impermeabilização, né? Nossa etapa de impermeabilização. Vamos ver qual que é a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, é a etapa de vedação, que é o item 6. Então, já vamos colocar lá. Item 6.0 é a vedação. E no serviço 6.1, nós temos qual serviço? Ó, alvenaria de elevação, a gente tem de meia vez, uma vez, elemento vazado, verga contra verga, aperto de alvenaria, etc. Vamos ver lá no projeto qual que é a nossa alvenaria. A nossa alvenaria é a alvenaria de meia vez. Meia vez é a forma com que a gente assenta essa alvenaria, né?
Vou até mostrar para vocês aqui a fotinha. Alvenaria de meia vez. Então, é isso daqui, ó, pessoal. Quando a alvenaria ela é assentada na menor dimensão do bloco, né, do tijolo, ela é dita meia vez. Quando ela é com o tijolo deitado, né, a gente chama de uma vez. Com o tijolo em pé, meia vez. Com o tijolo deitado, uma vez. Ok? Então, para calcular essa alvenaria, pessoal, a gente precisa fazer uma análise aqui, ó. A gente precisa prestar bastante atenção, porque isso aqui é um pouquinho chato de entender. Vou até extrair aqui a nossa caixinha para o lado, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pessoal, essa aqui é a nossa caixa de gordura. As paredes da nossa caixa de gordura, né? Para a gente quantificar certinho a nossa alvenaria, sem majorar o valor e sem diminuir esse valor, a gente precisa seccionar as paredes, para evitar que a gente quantifique os cantos mais de uma vez ou esqueça de quantificar esses cantos. Então, a gente pode escolher em qual sentido que a gente quer separar essas paredes. Se a gente quer separar nesse sentido ou nesse sentido. No sentido longitudinal ou no sentido transversal. Você escolhe, isso aí é gosto do freguês. Eu vou escolher aqui um sentido qualquer, ó. Vou separar elas nesse sentido. Ok? Então, agora, pessoal, eu tenho duas paredes dessas pintadas aqui e duas paredes sem pintar. Ou seja, eu tenho duas paredes menores e duas paredes maiores, certo? Então, agora, ó, eu tenho duas paredes com 1,10 m e eu tenho duas paredes com 1 metro. Por que que eu faço isso, pessoal? Para evitar que eu pegue o canto aqui duas vezes. Se eu considerasse do começo até o final, nos dois sentidos, ó, se eu considerasse aqui, ó, a minha medida do começo até o final, nos dois sentidos, eu estaria quantificando os cantos duas vezes. Ok? Ó, então eu estaria quantificando o canto duas vezes. Ou se eu pegasse o valor somente aqui interno, eu estaria desconsiderando os cantos. Compreenderam? Se eu pegasse só as medidas internas, eu estaria desconsiderando os cantos. Por isso que a gente faz essa secção das paredes. Então, agora eu tenho duas paredes maiores e duas paredes menores com a seguinte dimensão. Ficou claro, pessoal? Então, o primeiro passo é esse. Depois que eu seccionei as minhas paredes, eu vou olhar qual que é a altura dessa parede, para calcular a área de parede. Então, aqui, ó, eu tenho a altura da minha parede, ó. As paredes têm a altura de 80 centímetros. Certo? Tudo isso eu estou tirando do projeto, viu, pessoal? Não estou inventando nada aí. Então, vamos fazer aqui, ó. Alvenaria de vedação ou elevação, né? De meia vez. Alvenaria é quantificada em área, viu, pessoal? Então, é em metros quadrados. Então, a minha área de
alvenaria vai ser igual ao comprimento das minhas paredes vezes a altura das paredes. Então, a minha área de alvenaria vai ser igual ao comprimento das minhas paredes, pessoal, depois que eu fiz aquela secção. Vai ser o seguinte, ó, vamos olhar lá, ó. Eu tenho duas paredes com 1 metro e eu tenho duas paredes maiores, né, de 1,10 m. Ok? Então, eu tenho 1,10 mais 1 metro, isso multiplicado por 2, porque são duas paredes, né? E esse resultado eu vou multiplicar pela altura da minha parede. Qual que é a altura da minha parede? 80 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 80. Pessoal, dúvida quanto a esses valores? Da onde que saiu esses valores? Beleza, então calculem para mim aí a área de alvenaria. Qual que é a área de alvenaria, pessoal? O Lucas está falando que deu 2,48. A Mila, 3,36. Confirma aí para mim. Vamos fazer aqui. Então, vai dar 2,10 vezes 2 vezes 0,8. Dá 3,36. 3,36 metros quadrados. Então, essa é a área de alvenaria. Beleza. Vamos ver se dá para fazer mais algum. Vamos ver aqui. Fechou vedação. Esquadrias a gente não tem, né? A gente não tem portas e janelas nessa nossa obra. Cobertura também a gente não tem, né, nessa nossa obra. Nós iremos ter aí os revestimentos, né? A gente tem chapisco e reboco em embosto, né? Só que isso aí vamos deixar para a próxima aula. Esses, só vai faltar umas 2 quantificações aí, mas a gente finaliza na próxima aula. Então, a tarefa de vocês, pessoal, para me entregar no dia 18, até o dia 18, melhor dizendo, né? É fazer todos esses itens até a etapa 6, fazer todas essas quantificações até a etapa 6, inclusive calculando para mim o peso por metro, mostrando o cálculo do peso por metro linear do aço bitola de 10 milímetros, e calcular todos esses serviços aqui da chicana 1 e da chicana 2, certo? Então, para ficar claro, eu quero que vocês mostrem a conta do peso por metro linear do aço bitola de 10 milímetros e calculem para mim a área de forma de concreto de ferragem da chicana 1 e da chicana 2. Tudo bem? Não saiam, pessoal, que eu vou fazer chamada, eu vou considerar só quem está agora na aula. Tem 14 pessoas. Se saiu antes, eu vou dar falta. O Link está perguntando se quer foto ou pode ser por escrito. Então, pode ser no Word, pode ser foto do caderno, né? Só que tira uma foto boa, né? Salva em PDF e manda para mim lá no Google Classroom, né? Pode ser a foto, pode ser o PDF, pode ser o Word, né?
qualquer um desses meios está tranquilo. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer chamada. Na verdade, tem 12 pessoas, 11 pessoas, né? Eu vou fazer chamada dessas 11 pessoas. Não saiam, senão vocês vão perder a presença, né? Só um minutinho.